Bem, meus queridos estudantes de Relações Públicas, na semana passada nós começamos a conversar sobre psicanálise, mas ficaram faltando algumas coisas, né? Como vocês mesmos sabem, e nós vamos tentar nessa aula à distância, nesse nosso encontro à distância, cobrir aquilo que nós não demos conta de trabalhar no encontro presencial com vocês. Então nós vamos falar hoje um pouco mais sobre o aparelho psíquico na concepção de Sigmund Freud, falar um pouco sobre id, ego, superego. Vamos explorar também a ideia de fases de desenvolvimento psicossexual, emocional, social, né? O desenvolvimento psíquico do ser humano, aquelas fases, como é que elas acontecem na concepção psicanalítica, a fase oral, fase anal, fase fálica, entrando no período de latência e depois na fase genital. E eu quero também abordar um pouco com vocês as defesas do ego, porque às vezes nós pensamos, né, nas defesas do ego como sendo coisas assim que são de menos importância, mas nós vamos perceber que principalmente no plano da comunicação é super importante prestarmos atenção a defesas, e eu não gosto muito do termo mecanismos de defesa, ainda que alguns usem, muitos usem, diga-se de passagem, eu prefiro usar só o termo defesas, porque quando nós falamos em mecanismos, fica parecendo que nós funcionamos à semelhança de um relógio, como máquina, quando na verdade o nosso psiquismo não funciona como máquina, né? Nós somos outra coisa. É claro que tem muitas semelhanças entre a máquina e o funcionamento cerebral. Há analogias que frequentemente são feitas entre o funcionamento do computador e o funcionamento do nosso cérebro. Isso nos ajuda também a entender como o nosso cérebro recebe informações, como processa essas informações, mas nesse caso aqui da nossa abordagem psicanalítica, da nossa abordagem à psicanálise, vamos deixar de lado um pouquinho essa ideia de mecanismo de defesa e trabalhar com a noção de defesas do ego, defesas que são inconscientes, que sem que a pessoa perceba, ela recorre a essas defesas, como projeção, como a formação reativa. Nós vamos ver um pouquinho mais o que isso significa ao longo desse encontro. Então, dessa vez, eu vou tentar efetivamente deixar um questionário ao final do nosso encontro, para que vocês respondam lá no Siga e possamos ter um retorno do cumprimento dessas atividades simples.